Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Quem está feliz essa noite, diga glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez ministrando nesse congresso abençoado, congresso ID aqui na cidade de Caicó. Minha saudação a todos os pastores, pastor Silas, pastor Erinaldo, pastor Júnior, são os coordenadores, pastor Anderson, pastor Flávio Lira. Que Deus abençoe todos os demais pastores, obreiros. Deus abençoe a minha esposa, a minha filha que estão ali também. E eu quero externar nessa noite a palavra de Deus. Eu creio que você veio ouvir Jesus falar com você aqui nesse lugar. Sem muita delonga, abra a sua Bíblia comigo na carta que Paulo escreve à igreja que está em Éfeso, no capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe o pastor Regis, feliz em revê-lo novamente, o grande pregador do Evangelho. Efésios capítulo 6, no versículo 10, que diz assim a palavra de Deus: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de ter feito tudo isso. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Diga graças a Deus. Pode se assentar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer a exposição da palavra nessa carta que nós acabamos de ler, Efésios capítulo 6, onde o apóstolo vai escrever essa carta. Essa carta carrega o nome da cidade por nome de Éfeso, que estava na Ásia Menor. Era uma cidade muito desenvolvida, era uma cidade onde o comércio se desenvolvia muito bem, era uma cidade próspera aos olhos dos homens. Mas essa cidade, ela carecia de algo, ela carecia da grandeza, da graça de Deus. Essa cidade, ela vivia em um problema muito grande, que era a idolatria, a magia, a feitiçaria. Nessa cidade existia uma das 7 maravilhas do mundo do tempo antigo, que era o templo da deusa Diana ou de Ártemis, como você vê em Atos capítulo 19. Mas Paulo é nesse contexto de idolatria, de homens buscando riqueza humana, que Paulo vai implantar a igreja nessa cidade. Porque aonde a igreja chega, a igreja faz a diferença. Se na cidade de Éfeso tinha um povo que adorava uma deusa, estava chegando uma igreja que adora aquele que é santo, que é grande, que é poderoso e que é Deus dos deuses. É nesse contexto que Paulo vai implantar essa igreja. Se em Éfeso eles valorizam a riqueza humana, está chegando um apóstolo que é rico da graça e do poder do Espírito Santo de Deus. Atos 19, eles costumavam ler no tempo umas cartas de Éfeso, era chamada carta de Satanás. Mas quando Paulo chega em Éfeso, Atos capítulo 19, ele se encontra com alguns discípulos que só ouviram falar do batismo de João. E Paulo fala do batismo do Espírito Santo, e eles não conhecem, mas Paulo coloca a mão sobre a cabeça deles, e eles são revestidos pelo Espírito Santo para pregar a palavra em Éfeso. Aqueles que ouviram a palavra, eles pegaram as cartas de Satanás, fizeram fogo na praça de Éfeso e tocaram fogo em todas as cartas do inimigo. A palavra que estava sendo valorizada agora era a Bíblia Sagrada de Deus. A palavra que o diabo não tinha mais vez, a palavra de Deus, Lucas faz questão de dizer que ela se fortalecia. Uma segunda característica que eu quero trazer sobre a cidade de Éfeso
é que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele não está em um lugar muito bom, ele não está em um lugar propício, ele não está em um escritório como do pastor Erinaldo, com ar-condicionado, com a melhor poltrona. Ele não está em um ambiente favorável, não. Quando Paulo escreve a carta que está em Éfeso, Paulo está preso. Eu quero que você entenda bem o que eu quero falar essa noite. Atos capítulo 3, Efésios capítulo 3, Paulo vai dizer: eu, o prisioneiro. Paulo está preso, mas não é o lugar que faz a diferença, é você que faz a diferença no lugar onde você está. Paulo está preso, mas o Espírito que está na vida de Paulo não se limita a tempo, a parede, a espaço, a lugar. Não, é o Espírito Santo da verdade. Ele estava preso, mas o Espírito Santo tem liberdade. Não é o lugar, não. Tem muita gente preocupada com o lugar. Não é o lugar que faz a diferença, não. Quando eu olho para o livro de Gênesis capítulo 37, eu vejo os irmãos de José pegando ele e mandando ele para o Egito, com inveja, querendo acabar a história de José. Mas no capítulo 46, alguns anos depois, não é José que vai voltar do Egito para casa. São os irmãos de José que estão com a bagagem pronta para descer para o Egito, porque no Egito Deus fez José prosperar. Quando eu olho para Hebreus capítulo 11, versículo 25, eu vejo Moisés dizendo: eu rejeito ser chamado filho da filha de Faraó, pois eu prefiro sofrer no deserto com Deus do que viver no palácio sem a presença dele. Não é o lugar que faz a diferença, é você que faz a diferença no lugar onde você está. Eu olho para 1 Samuel capítulo 17, eu vejo um gigante afrontando o povo de Deus. Saul está no trono, Davi está no pasto. Deus não vai pegar o rei e tirar do trono para derrubar o gigante. Davi vai pegar um jovenzinho simples como eu para derrubar aquele que afrontava o povo de Israel. Daniel capítulo 3, os homens pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego e foram jogar para a fornalha. A Bíblia faz questão de dizer que a fornalha estava tão quente que aqueles homens que levavam ele, pastor Flávio Urilha, foram queimados, mas nem um fio de cabelo desses homens foram queimados. Quando eu olho para Atos dos Apóstolos capítulo 16, eu vejo Paulo e Silas cantando dentro do cárcere. Houve salvação, houve libertação, houve cura. Adão perdeu no jardim, Jesus venceu o diabo no deserto. Não é o lugar, é a presença do Espírito Santo que faz a diferença na tua vida. O imperador, por nome de Domiciano, ele pega o apóstolo João e diz: vou enviá-lo para a ilha de Patmos. Lá o evangelho vai estar calado, lá o evangelho não vai ser pregado. Mas ele se esqueceu que Deus não trabalha com lugar. Deus trabalha com crente obediente e enche do Espírito e usa. Tem muita gente que está preparado com o lugar, preocupada com o lugar. Descansa o coração, não importa o lugar. Paulo sofreu, mas Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Você vai sair daqui com essa frase na mente: não é o lugar que faz a diferença, mas é você que faz a diferença no lugar que você está. O que mais vê hoje, pastor Silas, são pessoas a trancos e barrancos procurando lugar para ser fiel a Deus. Daniel, quando chegou na Babilônia, a Bíblia faz questão de dizer que Daniel colocou no seu coração de não se contaminar com as coisas da Babilônia. Tem muita gente procurando igreja luxuosa para congregar. Eu vou falar, tem muita gente procurando igreja com 10 mil membros, com 50 mil membros. Se for uma igreja com 20, 30 membros, ela não vai ser fiel a Deus. O que mais se vê hoje são pregadores que quando chegam em um congresso como esse, ou em congresso com 10 mil, 30 pessoas, eles passam 3 horas preparando o sermão, 4 horas pregando, eles oram, eles se consagram, mas quando vão pregar em uma congregação com 20, 30 irmãos, vai de qualquer jeito, fala qualquer coisa, não ora, não jejua. Ei, meu irmão, é porque não aprenderam com João Batista. Ele pregava no deserto, Deus salvava, Deus libertava, Deus transformava, e ele batizava nas águas. Não é o lugar, é a unção do Espírito.
Paulo está preso, mas ele está cheio do Espírito Santo. E ele vai escrever essa carta à igreja de Éfeso. E no capítulo 1, Paulo não diz que você vai ser abençoado. Ele diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Você já é abençoado. É a palavra quem diz. No capítulo 2, Paulo vai dizer que nós somos salvos por meio da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. No capítulo 3, ele faz uma oração pela igreja de Éfeso. Paulo ora pela igreja de Éfeso. No capítulo 4, ele vai tratar sobre a unidade da fé. Há um só corpo, um só batismo, um só Senhor, uma só igreja. No capítulo 5, ele vai falar sobre os deveres domésticos. Eu estou adiantando para chegar onde eu quero pregar. E ele vai chegar no capítulo 6, quando ele vai discorrer sobre a armadura de Deus. Eu quero a sua atenção agora nesse momento. Ele vai discorrer sobre a armadura, sobre o revestimento de Deus para a vida da igreja. Mas ele começa a falar da armadura de Deus, pastor Alexandre, no versículo 6 do capítulo 6. Isso significa que antes do versículo 6 tem alguns versículos antes. Porque se eu pego um texto fora do seu contexto, ele vira um pretexto. E não é todos na igreja que estão revestidos com a armadura para lutar contra o diabo. Não. Não é de qualquer jeito. A prova disso é que quando Paulo chegou em Éfeso, capítulo 19, ele começou a pregar, e a Bíblia faz questão de dizer que Deus operava milagre na cidade de Éfeso. Chegaram 7 filhos de servas. Olhe para mim, entenda isso. Chegaram 7 filhos de serva e foram orar por um endemoniado. E quando eles colocaram a mão sobre o endemoniado, eles falaram: em nome de Jesus, saia desse homem. Eu te ordeno que saia dele, no nome de Jesus, de quem Paulo prega. O demônio olhou para ele e disse assim: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas você, quem são? Não tinha armadura. Não adianta lutar contra o diabo se não tem armadura. Não. Não é de qualquer jeito que recebe o revestimento da armadura de Deus. Não. Não é soprar uma lâmpada como muitos fazem. Não é pular. Não. Não é rodar. Não. Primeiro lugar, Paulo no versículo 1, ele começa falando sobre obediência. Não existe crente rebelde cheio do Espírito Santo. Não existe crente revestido cheio do Espírito Santo de Deus. Não. A prova disso é que quando o profeta mandou o Samuel esperar, a Bíblia vai dizer que Saul ele desobedece a Deus, e o profeta chega para ele e diz: porque você não guardou o mandamento de Deus, o Senhor já está procurando alguém para colocar no seu lugar. Ele foi rejeitado porque desobedeceu. Lucas, no Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, ele vai escrever Lucas que Deus deu o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. A promessa em Atos capítulo 2 do Espírito era para quem permanecesse em Jerusalém. Foram vistas 500 pessoas no cenáculo, 380 desobedeceram, foram embora, 120 permaneceram em obediência. Quem foi cheio do Espírito Santo? Quem desobedeceu ou quem obedeceu? Aleluia. Tem que estar em obediência. Segundo ponto que Paulo vai falar, no versículo 7 ele vai dizer: sirvam aos senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não a homens. Olhe para cá. Nós estamos no congresso de missões. Aqui tem vários missionários que pregam o evangelho em países. Pastor Silas, pastor Isaac se preocupam com missões. Mas o que se mais vê hoje também são pessoas querendo servir a Deus por status. E Deus, Ele vê tudo e
todos. Ninguém serve a Deus por status, não. O que se mais vê são pessoas dizendo: eu quero ser missionário na África, quero ser missionário no Japão. Mas a intenção dessas pessoas não são almas. A intenção dessa pessoa é pegar o iPhone e colocar uma foto: estou evangelizando a África. Mas o meu Deus não trabalha com status, não. Tem que ser por amor, tem que amar as obras, tem que amar as almas, não é por status. Paulo está dizendo: sirvam aos senhores como se estivessem servindo a Deus. E terceiro ponto, para quem quer ser revestido com a armadura, no versículo 18 ele diz: orem em todas as ocasiões. Não existe Espírito Santo, não existe revestimento sem oração. Quem está entendendo essa palavra, dê glória a Deus, exalte o nome do Senhor. Não existe revestimento sem oração. Não é por chegar em um congresso e passar a semana inteira sem orar que você vai sair daqui voando como serafim, como querubim. Não, tem que ter oração. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus disse: quando fores orar. Não é quando querer orar. Jesus disse: quando fores, porque a igreja revestida é uma igreja que ora, é uma igreja que busca. Ai, tem tanta gente hoje querendo ser conhecida por causa do evangelho. Tem tanta gente hoje querendo ser conhecida mundialmente porque acha que tem 1 milhão de seguidores no Instagram. Famoso para Deus, irmão, não é quem tem 1 milhão de seguidores no Instagram. Famoso para Deus não é quem tem 1000 visualizações no YouTube. Famoso para Deus é quem acorda 4 da manhã, dobra o joelho e ora, se consagra. Ora, famoso para Deus é quem vai aonde ninguém vai. Famoso para Deus é quem tem uma vida de oração. Famoso para Deus é quem vai aonde muitas pessoas não querem ir porque ela não tem glória humana. Eis que diz assim o Senhor: meu filho, estás em uma terra onde muitos não querem ir. Estás em uma terra que muitos não querem pisar porque ela não tem glória de homem. Mas foi eu que te coloquei naquele lugar. Muitos homens não estão te vendo, mas eu, Senhor, te vejo, te guardo, te protejo, te abençoo. Faça minha obra naquele lugar. Levante a mão para adorar o Senhor. Famoso para Deus é quem ora. Tem que ter oração. Aí ele diz: finalmente se revistam de Deus, tomem posse de toda a armadura para lutar, pois a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta é contra os principados e potestades. Olhe para mim, Paulo está deixando bem claro que evangelho não é um simples mar de rosa como muitos pensam. Evangelho não é só vitória como muitos pensam. Ei, evangelho é guerra. Evangelho é batalha. E ninguém vai batalhar de qualquer jeito, não. Eu vejo muita gente dizendo que vai pisar na cabeça de Satanás, mas não está com os pés calçados na preparação do evangelho. Não é de qualquer jeito. Paulo deixa bem claro que evangelho é guerra. E nós temos um inimigo. E o seu inimigo não é irmão que está do seu lado. Seu inimigo não é seu irmão que tem a mesma fé que você. Seu inimigo não é alguém que está congregando e orando com você. O nosso inimigo é maior. São os principados e as potestades. E Paulo deixa bem claro que evangelho é guerra. Evangelho é batalha. Evangelho é um campo de guerra, onde nós precisamos batalhar contra o inimigo. E a igreja não é só um hospital como muitos pensam. Paulo deixa bem claro que a igreja é um exército que está pronto para batalhar. E como todo exército tem o seu general. O general da igreja não é homem. O general da igreja não é pastor, não é apóstolo, não é João, não é Pedro, não. O general da igreja é aquele que em Isaías capítulo 43 versículo 13 ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. O general da igreja é o quarto homem da fornalha. O general da igreja é aquele que Paulo em Filipenses capítulo 2 ele disse que Jesus tem o nome sobre todo nome. O general da igreja é aquele que em João, que é Apocalipse capítulo 19, João disse que viu ele. Ele tem os olhos como chama de fogo, as vestes brancas com salpicadas de sangue. Ele está montado em um cavalo branco e na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. É Jesus, o general da igreja.
E ele vai dizer: vistam toda a armadura, tomem o capacete, coloquem um cinto, coloquem a couraça, calça os pés na preparação do evangelho, pega o escudo da fé, mas também pega a palavra que é a espada. Não é só com a Bíblia na mão que nós iremos derrotar Satanás. Tem que saber usá-la, tem que saber manejar a palavra da verdade. Eu não vi nenhuma vez Jesus no deserto pegando a Bíblia e dando na cabeça de Satanás, não. Simplesmente ele expôs as escrituras e o inimigo foi derrotado, porque ela é a palavra, ela é a espada da igreja. E a igreja vai para cima do inimigo. É Satanás vindo de lá para cá e a igreja revestida indo daqui para lá. É Satanás pregando a mentira e a igreja revestida pregando a verdade. É Satanás dizendo que menino pode ser menina, menina pode ser menino, e a igreja revestida dizendo que Deus criou macho e fêmea. É a igreja dizendo que é homem não chora, e a igreja revestida dizendo que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. É Satanás se levantando contra a igreja, e a igreja revestida dizendo: Satanás, sai da frente, porque aqui tem um povo revestido com a armadura de Deus. É Satanás se levantando e abatendo a fé de muitos, e a igreja pregando, dizendo: perseverai até o fim, porque aquele que perseverar será salvo. É Satanás influenciando as pessoas com carnaval, com festas mundanas, e a igreja revestida dizendo: eis que vem o noivo, e ele não demora mais, Jesus está voltando. É a igreja revestida, pregando e sendo usada, revestida do Espírito. Quem almeja essa armadura, levante a mão para adorar o Senhor. O que mais me deixa feliz é que Paulo diz que essa armadura, ela está disponível. Ela não é só para mim, não é só para os pastores, ela é para toda a igreja, porque você é um soldado de Cristo. A igreja está revestida, a igreja vai batalhar contra o inimigo até o fim. Essa é a guerra mais longa da história da humanidade. O inimigo batalhando, mas a igreja revestida, guerreando contra Satanás. Quem recebe essa palavra, levante a mão para adorar o Senhor. Tem revestimento sobre a tua vida, tem revestimento sobre a tua casa. Você é um soldado de Cristo, você faz parte de um exército. E mais, por mais que você esteja caído, o Senhor, o general, não abre mão de um bom soldado, não. Essa noite Ele vai polir a sua armadura, vai colocar você no campo de batalha, e você vai guerrear por sua família, por sua casa. Você é um soldado de Cristo. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Você que deseja ser revestido pelo Espírito Santo, agora eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, aqui está uma igreja, Senhor, comprada com teu precioso sangue. Aqui tem um povo lavado, aqui tem pessoas que estão orando agora. Talvez saiu de casa enfrentando uma guerra tremenda contra o inimigo, mas tu és o Deus que deu vestimenta para a igreja. Tu és o Espírito da igreja, tu és o Deus que reveste a igreja. Que esse crente, que esse soldado saia daqui essa noite revestido para lutar contra o diabo, Senhor, em nome de Jesus. Que essa igreja revestida avance pregando o evangelho, que essa igreja avance glorificando o teu nome sobre a terra. É a igreja revestida, Pai Deus, que o Senhor possa agora, Pai, armar todo este povo para permanecermos firmes contra as astutas ciladas do diabo, Deus, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita ao céu.